E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Décio, vamos para mais uma aulinha aí de filosofia, né, do primeiro ano. E nesse período aí que nós estamos estudando, né, nós estamos vendo aí o tema filosofia política, democracia e cidadania, origens, conceitos e dilemas, desigualdade social e ideologia. Então, o tema que nós estamos tratando é sobre a questão das desigualdades sociais e as ideologias que envolvem isso. Porque, afinal de contas, tudo que envolve o gênero humano, as nossas ações, né, a sociedade, religião, política, enfim, todo o nosso universo humano, ele é baseado em questões ideológicas que vão gerar as nossas crenças, né, aquilo que seguimos, né, o pensamento humano ele molda as nossas vidas, né? E dentro desse contexto, né, da questão da desigualdade, já temos aqui uma primeira pergunta: o que é desigualdade social e ideológica, né? Aqui eu coloquei um conceito básico sobre desigualdade social, né, por exemplo, é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres. Esse é um problema enfrentado em larga escala no Brasil e no mundo. O termo desigualdade social é um conceito sociológico, né, também filosófico, antropológico e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais. Né? Ah, como todos nós sabemos, existem as classes sociais, desde os vamos dizer assim, os miseráveis, né, que estão abaixo da linha de pobreza, que não tem nem como é, ter o sustento alimentar, não conseguem se alimentar, passam fome, até as classes mais abastadas, né, de indivíduos que conseguiram acumular grandes riquezas, não é? E que têm acesso a toda sorte de bens de consumo, alimentação da melhor qualidade, qualidade de vida, enfim, não é? Mas a questão é a seguinte: a nossa grande reflexão é por que existe a desigualdade social? Na verdade, nós temos que fazer a seguinte a afirmação: sempre existiu, não é? Sempre existiu. Se nós formos estudar a história desde lá da antiguidade, né? Se a gente for pegar Egito, a Grécia, as nações, né, na Idade Média, né, que foram surgindo ali na Europa, você vai ter a figura do escravo, você vai ter a figura da classe trabalhadora, né, os artesãos, né, ah, até chegar no topo da pirâmide com o clero, né, que era os sacerdotes, os religiosos, né, em toda a estrutura, não só no catolicismo na Europa medieval, mas se você for pegar Egito antigo, as nações mais antigas, você tem a figura do sacerdote, que é uma pessoa muito importante, em cima você tem a nobreza, né, sejam os imperadores, os reis, né, os faraós, no caso do Egito, que eram até considerados semideuses, né? Então a questão é, dentro da estrutura que o ser humano desenvolveu desde o início, né, você sempre teve essa hierarquia social, né, e essas desigualdades. Isso não é coisa do capitalismo malvadão. Isso é algo intrínseco ao ser humano. Sempre existiram as desigualdades. Acho que o nosso grande desafio, né, nossa reflexão nesse momento é como diminuir essas desigualdades, como conseguirmos um mundo mais justo, né? Todo mundo igualzinho, isso é utopia, gente. Nunca vai existir, né, essa igualdade tão desejada por muitos, né? Isso é utópico. Porque eu não sou igual a você, você não é igual a seu colega não é igual a você e por aí vai. Cada um tem os seus potenciais, os seus defeitos, as suas virtudes, as suas falhas, enfim, né? E porém, nós temos que refletir sim que nós vivemos num sistema injusto, né? E que gera grande distanciamento social entre as classes. Bom,
isso envolve a questão também ideológica, né? O que é desigualdade ideológica? Porque para você ter uma desigualdade social, por trás disso existe uma ideologia. Por exemplo, o sujeito que ele mora em condomínios, né? Ah, em lugares de luxo, por exemplo, ele olha com desdém para o pessoal que, vamos dizer assim, a favela, ou um termo mais correto, as comunidades carentes, né? E você tem principalmente a presença do preto, né? Vamos dizer assim, né? Das pessoas, uh, o mestiço, vamos dizer assim, né? Que ele vai viver nessas regiões menos favorecidas, que não são atendidas pelo poder público como deveria, né? Então você tem sim o preconceito, a ideologia gera o preconceito, né? Existem, por exemplo, shopping centers na cidade de São Paulo que somente a classe média alta para cima frequenta, né? Tanto que as lojas são produtos assim caríssimos, e se uma criança preta de classe mais baixa vai frequentar esses locais, você já tem seguranças que vão ficar de olho, e essas pessoas podem ser até expulsas desse local, denotando assim essa ideologia de preconceito classicista, né, de desigualdade e de preconceito social, né? Então isso envolve ideologia também, né? Seguindo aqui para baixo, pessoal, aqui ele pede a pesquisa de 3 conceitos, né? A democracia, cidadania e desigualdade social. Aqui eu coloquei alguns termos bem básicos, né? A sua resposta não precisa estar igual à minha, mas democracia, né, o conceito de democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo, né? Se nós separarmos a palavra, né, aqui, democracia, são 2 palavras, né? Demo, né, vem do grego, que significa povo. Cracia, né, vem de Kratos ou Kratos, né, lá do God of War, que significa poder. Então, poder que vem do povo, né? Então, teoricamente, um sistema democrático, ele é o poder exercido pelo povo, em tese, né? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. A cidadania é um direito e um dever, né? Você é cidadão e você tem que ter noção dos seus deveres. Quais são os deveres? Como conviver em sociedade, cumprir com as leis, né? Pagar os impostos. Eu sei, ninguém gosta, eu particularmente odeio impostos, porque no Brasil eles não retornam como deveriam, né? Nós temos um péssimo retorno de impostos, né? A corrupção consome grandes recursos nossos, mas enfim, ser cidadão é ter consciência de seus direitos e deveres garantidos e estabelecidos na Constituição. E a desigualdade social, né, que é a distância que separa as classes sociais mais ricas das mais pobres, como a gente já falou agora há pouco. Bem simples isso aqui, né, pessoal? Tá? Já aqui embaixo, né, nós temos 2 perguntas que nos levam a uma reflexão. Você é do tipo que se envolve com as questões políticas ou vira a cara e fica sentado em frente à TV? E no caso hoje, em frente à internet, né? Afinal de contas, você é daqueles que pensa que, eu não, política, eu odeio política, odeio políticos e não quero saber. Ou você é do tipo da pessoa que busca se informar, né? Busca saber o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? Só lembrando que lá na Grécia Antiga, né, especialmente em Atenas, né, onde surge o conceito de democracia, você tinha os espaços públicos, praças chamadas ágoras, né? Onde as pessoas se reuniam para discutir
principalmente sobre políticas, questões da cidade, do estado, né, da cidade-estado, as polis. É daí que vem o termo política, né, vem de polis, das polis gregas. Então, pessoal, o pessoal, eles na Grécia Antiga, eles eram muito politizados, eles exerciam a sua cidadania e quem era alheio, quem não tinha conhecimento nenhum de política e das questões do Estado, era chamado de idiota, né? Não é um termo, hoje nós usamos isso como um termo pejorativo, mas a palavra idiota denota alguém que é alheio às questões políticas do Estado. Então, a grande pergunta é: você é um idiota na concepção grega da palavra? Ou você é uma pessoa inteirada nas questões, né, políticas, nem que seja do seu bairro, da sua cidade, né? Então fica essa reflexão aí. A outra questão aqui, né? Desigualdade social, esse problema é meu, e aí? Né? Eu posso dizer, mas claro que não, não é claro que não é culpa minha, eu cuido da minha vida, né? O que eu tenho a ver com o cara que está ali, sei lá, no semáforo pedindo esmola, ou o cara que está ali debaixo da ponte passando fome? Não tem nada a ver com isso. Na verdade é o seguinte, a proposta não é se culpar por causa disso, criar um sentimento de culpa. Porém, todos nós somos responsáveis, sim. Por quê? Porque nós acabamos alimentando a ideologia. Lembra que a gente falou sobre a questão da ideia, né? Dessa desigualdade também ideológica, né? Quando eu olho para o outro e ele está numa classe social abaixo da minha, né? Entendeu? Eu falo, é vagabundo mesmo, né? Entendeu? Esse aí não gosta de trabalhar. Ele tem que estar onde está, debaixo da ponte mesmo, né? Só que se você for chegar até essa pessoa e for analisar a história dela, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia, né? Então, essa questão da desigualdade é sim algo que diz respeito a todos nós, né? E o primeiro passo é mudarmos as nossas ideias, né? Quebrando essa ideologia de que tem gente melhor que a outra. Ninguém é melhor que ninguém, porque dentro de um contexto filosófico, o valor do ser humano ele está em si próprio, né? Você é uma pessoa importante e você tem o seu valor independente do que você tenha a oferecer, tá? Porque você é um ser humano, você é um ser vivo e você tem o seu valor em si próprio. Espero que vocês tenham entendido esse conceito, tá? Então, é uma responsabilidade nossa, sim. Bom, continuando, né? Aqui um pequeno exercício aqui onde ele pede que a gente faça um meme, né? Então, a popularidade dos memes do Facebook indica que a forma com que os indivíduos se relacionam com a política nunca mais será a mesma, né? No jornal da Unicamp foi noticiado que memes democratizam a política. Aí vem essa questão aqui. Você concorda com essa afirmação? Que tal produzir um meme para abordar a questão da desigualdade social, né? Ao lado temos um exemplo. Então temos um exemplo aqui já, né? A rua é minha escolha. Só que não, né? Eu acho que quem em sã consciência escolheria viver na rua passando miséria, passando fome, exposto à violência, né? Eu fiz aqui um meme meu, né? Atendendo aqui a necessidade do exercício, né? Então, eu fiz um meme aqui, colocando aqui uma questão social importante do nosso país, né? Ah lá, passei no vestibular, né? Que alegria, né, pessoal? Quando a gente passa no vestibular, você garante a sua vaga na faculdade. Só que aqui embaixo, né? Mas a faculdade é particular, né? Então, pessoal, esse meme que eu fiz aqui, ele quer demonstrar o quê? Ah, muita gente consegue passar no vestibular, e eu diria o seguinte, é até fácil você conseguir passar no vestibular de uma faculdade particular. O problema depois é pagar a mensalidade, né, pessoal? Muita gente aí se esforça em escolas públicas, temos excelentes alunos, gente muito boa, que consegue passar nos vestibulares, né, de faculdades particulares com facilidade, mas
esbarram na grande dificuldade que é o pagamento das mensalidades e todas as despesas adicionais, né, que essa pessoa possa ter. Infelizmente, muita gente no nosso país, gente boa, gente inteligente, não tem recursos financeiros para pagar uma faculdade, o que demonstra aí a importância das faculdades públicas, né? Apesar de serem muito disputadas, mas quem consegue entrar acaba se dando bem e conclui lá o seu curso. Bom, então você pode fazer o seu meme e enviar, tá? De preferência no Classroom, e quem tiver dificuldades no próprio WhatsApp, tá? Bom, pessoal, nós temos um texto aqui, um texto longo, eu não vou ler ele aqui, senão a aula vai ficar extensa demais, mas isso aqui já é para você ter lido, né? As várias dimensões da pobreza, né? Estudo contemplado com o prêmio CAPES aponta que o Brasil reduziu a pobreza monetária, mas ainda tem um desafio de fazer o mesmo com a pobreza multidimensional. Pobreza monetária é o acesso ao dinheiro, especificamente. Mas nós vamos buscar, esse texto nos traz o entendimento do que é a pobreza multidimensional, né, de Manuel Alves Filho, né? Eu recomendo muito a leitura desse texto, porque logo em seguida nós temos essas 3 questões relacionadas ao texto. Questões que eu procurei aqui dar uma resposta, né? Respostas simples, né? Deixa eu ver, está aqui, ó. Pronto. Bom, a primeira questão é, segundo o texto, o que significa pobreza multidimensional? É importante que a gente tenha noção do que significa multi. Multi quer dizer várias coisas, né? Mas que várias coisas são essas? Então nós temos aqui a resposta, né? Muitas pessoas não possuem os direitos básicos em várias dimensões. Que dimensões seriam essas? Moradia, a alimentação, saneamento básico, acesso à renda, educação, né? Oportunidade de trabalho, né? Opa, eu repeti aqui, saneamento básico, né? Então, pessoal, às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem acesso a trabalho e uma renda, tá? Mas essa renda não é suficiente para que ela tenha acesso a essa questão multidimensional, né? Que é o quê? Por exemplo, acesso à internet, né? Acesso à informação, que é um direito básico do ser humano, alimentação, moradia, né? Praticamente metade, se não mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico, né? Que é o quê? A coleta de esgoto e fornecimento de água limpa, água potável na sua casa. E isso afeta diretamente a saúde dessas pessoas, dessas famílias, né? Imagina, em muitas comunidades carentes, você sai na porta da cozinha da sua casa, tem esgoto passando ali, né? Então você é obrigado a conviver com essas fontes terríveis de contaminação, né? Desses riscos. Então, a questão aqui, né, a pobreza multidimensional é a necessidade de vários itens, né? A ausência desses vários aspectos que povoam a nossa vida, né? Não basta hoje em dia eu ter acesso somente à alimentação, por exemplo, à moradia. Eu tenho que ter uma infraestrutura, né, em volta da minha casa, esgoto, luz, água limpa, enfim. Toda essa questão é realmente multidimensional, tá? Bom, a outra questão aqui. O que ainda é considerado frágil na estrutura social apresentada no texto? Então, o autor ele nos fala, né, que uma parcela importante da população, né, ela é analfabeta, né, não é letrada, o que é inaceitável, além de muitos jovens e adultos que cumpriram poucos anos de estudo. Privações entre as áreas rurais e urbanas permanecem elevadas, né? Então, o autor aqui ele vai focar na questão da educação. Nós temos ainda um percentual de pessoas no Brasil que não sabem ler ou escrever, são totalmente analfabetos. E
aqui, e nós temos um percentual ainda maior de pessoas que até sabem, conseguem assinar o nome, conseguem ler, né, escrever, muitas vezes mal, mas não conseguem interpretar o que lê, não é? São chamados analfabetos funcionais. São pessoas que têm extrema dificuldade em absorver informação e interpretar essa informação que chega até eles, né? E na terceira, o que é necessário para fazer democraticamente para diminuir as diferenças? Como diminuir essas diferenças, né, pessoal? O autor ele é enfático no texto onde ele fala que investimento em educação, tá? Pessoal, educação é a base de uma sociedade, tá? Saneamento básico, acesso à renda. Então, isso são apenas alguns itens, né, dentro dessa coisa multidimensional que a gente já estudou aqui, que é necessário para que uma sociedade ela seja plena, com indivíduos preparados e com indivíduos que possam ter, de fato, acesso à melhoria de suas vidas, a ter uma ascensão, né, de classes sociais. Né, pessoal? Galera, concluindo aqui, deixa eu ver aqui. Né? Aí vem aqui essa pergunta, né? Você sabe o que significa pobreza material? Eu nem coloquei a resposta aqui, porque isso é uma questão fácil, né? Pobreza material, o que é material? Aquilo que atende às nossas necessidades mais imediatas. Por exemplo, a falta de moradia, essa falta de infraestrutura, de saneamento básico, água, esgoto, não é? Falta de coisas que dentro da sua casa vão lhe proporcionar conforto e dignidade. E coloca aí também, né, a sua opinião, o que você considera o significado de pobreza material. Tá bom? Bom, aqui a sugestão de um vídeo, né, onde o professor Oswaldo Giacoia, né, reflete sobre o que legitima a desigualdade social e alguns questionamentos. O que justifica que alguns mandem e outros obedeçam? A dominação que é. É um vídeo curto, mas é bem interessante, tá? Onde esse professor, né, ele vai falar o seguinte: por que poucos mandam e a maioria obedece? O que leva o ser humano a ter essa obediência, né? Entendeu? Então, na verdade, se nós formos fazer uma rápida análise, nós podemos entender o que? O principal fator é o medo, né? Porque o Estado, ele tem o fator da dominação e ele se vale do principal mecanismo de dominação, que é o que? O uso da violência, né? O Estado ele possui o monopólio da violência. Tá? E a pior violência que existe é a violência praticada pelo Estado, porque ela é uma violência que se justifica na lei. Né? Então o Estado tem a lei ao lado dele para justificar a violência. Então, quando tem um pessoal lá protestando e a polícia baixa o sarrafo, arrebenta todo mundo, e é isso que eles fazem, sempre vai aparecer um figurão engravatado dizendo não, porque está tudo dentro da lei, né? Então está na lei, é uma violência que se justifica, né? Então, assista esse vídeo e eu quero que vocês reflitam, né? Por que será que tão poucos conseguem mandar em tantos, né? Que dominação é essa? Tá certo? Depois, na próxima aula, nós teremos, né, esse texto aí de Voltaire, né? E vamos fazer análise desse texto filosófico, né? Assistam os vídeos que estão sugeridos aqui, né? E dúvidas, pessoal, é só me procurar. Tá ok? Essa aula fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e fui!